Boa noite, amados. O Senhor continua nos abençoando, né? E vamos ler Gênesis capítulo 3. Nós temos aqui a tentação de Eva e a queda do homem. É o título desta leitura. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nus? Ou nu? E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça,
e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não entenda para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amado Deus, nós estamos aqui, Senhor. Eu creio que cada irmão também ora da mesma forma. Nós estamos aqui. Às vezes pensamos naqueles que não estão aqui. Mas neste momento, Senhor, faça com que cada um de nós possamos estar aqui, de corpo, alma e espírito, sem estar com seu espírito vagando por aí. Em nome do Senhor, abençoe a todos nós neste calor, que o Espírito do Senhor possa estar andando no nosso meio, nos refrigerando, trazendo para cada um de nós o frescor, a brisa suave, aleluia, que faz com que a nossa alma, o nosso espírito se descanse, se refugie. Nós queremos neste culto lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. E é muita ansiedade, Senhor. Pessoas estão fadadas a se depreciar, cair em depressão, pensando no seu futuro. E eu peço neste momento, faça com que cada um de nós possamos descansar o nosso futuro em tuas mãos. Cada uma destas irmãs aqui presente, os irmãos que estão na internet, poder descansar o seu futuro nas tuas mãos, pois vivemos em um ciclo de vida, nascendo, vivendo e morrendo.
uma geração vem, outra geração vai, e assim é o ciclo da vida. E há uma vasta porção nos céus esperando por nós. Prepara cada um de nós para galgarmos os pincos da glória, entrar por aquele corredor eterno e brilhante. Nossa esperança possa ir além desta aqui. Faça isso ficar mais vivo, mais transparente, mais eficiente na minha vida e na vida de todas estas pessoas aqui. O viver para nós possa ser ganho, mas o morrer seja lucro. Aleluia! Isso possa ser evidenciado. Se assim for, nenhum de nós cairemos em depressão. Não, nós vamos fazer valer o viver presente, desfrutar da vida enquanto vivemos de uma forma inteligente, para que nós possamos alcançar um coração, aleluia, um coração inteligente, um homem inteligente, uma mente inteligente, um homem e uma mulher equilibrado, de tal forma que nós vamos contando os nossos dias de tal forma que eles vão passando tão rápido e voa, e nós alcançamos aquilo que nós tanto almejamos, e com paz, e com segurança, com refúgio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude estas vidas, ajude todos nós que estamos aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos, assentem. É bom estarmos aqui de volta, né? A oportunidade que me é dada, a oportunidade que lhe é dado, né? Então você está aproveitando esta para estar aqui. Foi ontem pela manhã, domingo, nós falamos aqui e falamos sobre o que nós esperamos cumprir e não tem como evitar. Há coisas boas pela frente e há coisas ruins também pela frente. Não precisa pegar o mapa astral de nenhum de nós para saber o que é que a nós está proposto, o que nós haveremos de enfrentar. Aqui o nosso mapa astral. O que o zodíaco, o que os céus proclama, aqui também proclama. E então nós temos 2 Bíblias para serem vivificadas. Aliás, 3, né? E todas elas conferem com aquela que está lá no trono do Altíssimo. São 3 Bíblias e todas elas conferem com essa Bíblia que foi escrita desde antes da fundação do mundo. Essa que todos os profetas veem, né? Todos os profetas olham para ela. O espírito do profeta faz contato com essa Bíblia que foi escrita desde antes da fundação do mundo. E a gente sabe que ela começou a se materializar com Gênesis capítulo 1. Aqui, ó, Gênesis capítulo 1. O Moisés foi lá naquele livro que foi escrito desde antes da fundação do mundo e escreveu o Gênesis.
estava determinado por Deus que teria que ser assim, né? O começo, o início. Moisés descreve assim: a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. De uma forma assim tão calma e serena, eu espero que o Espírito Santo possa vivificar isso na sua alma, na nossa alma, fazendo nós assim descansar, irmãos, repousar. Olha como está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E nós não sabemos quanto tempo isto durou. Talvez isso passou por bilhões e bilhões de anos, desse jeito. Bilhões e bilhões de anos. Não temos números de tempo, né? Sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairando, movendo, né? Sobre a face das águas. E Deus, tendo consigo um projeto, Ele começou a manifestá-lo. Então todo o seu projeto foi elaborado com ele muito antes do mundo existir, quando ele disse: haja luz. E a ciência chama de Big Bang. Haja luz. E aquilo foi um estrondo. A palavra do Senhor promove isto, né? A voz de Deus promove isto. Então, o Elohim, aquele que é existente de si mesmo, começou a trazer de si próprio as coisas. Tudo foi saindo de sua palavra. Tudo foi saindo dele. E a gente volta, chega aqui, né, no capítulo 3, depois de toda a formação do Jardim do Éden, a gente lê assim, ó: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Quem foi que fez essa serpente? Quem foi? Deus. Deus fez. Deus fez tudo pela sua palavra. Com precisão, né, o apóstolo São Paulo, quando ele vai escrever aos Colossenses, ele mostra isso para nós. Ele escreve isto aos Colossenses, aqui no capítulo 1. Ele disse que tudo, né? Versículo 16 do capítulo 1. Ele diz assim: porque nele em quem? Nele, Paulo afirma ser Jesus. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. As visíveis, aquelas que podem ser vistas com os olhos nus, né? E as invisíveis, que os olhos não vê, que já se refere no mundo da ciência
o micro, é isto? E o micro vai se reduzindo, 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 até nem aparelhos conseguirem detectá-los. E eles estão ali. Então tudo foi criado. Tudo foi criado em quem? Através de quem, por quem, em quem, né? Esse Elohim, o existente de si mesmo, que não era mudo, mas que tinha consigo a palavra, que tinha consigo o Filho. Para ser preciso, você precisa alcançar essa luz. O Elohim não era mudo. Ele tinha expressão. E o que a ciência diz ser a expressão? O verbo. É tudo aquilo que exprime uma ação. E qual foi a ação de Deus? Colocar o seu filho para trabalhar. E quem era seu filho? A palavra. A palavra saiu de Deus e trouxe a criação de todas as coisas. Não é complicação não, irmão, é revelação. Eu ouvi alguém dizer, a coisa é tão simples, e William Marion Branham vem na sua teologia e complica tudo. Eu acho interessante que para uns é complicação, mas para outros é revelação, é esclarecimento. Com precisão, né? Aquela pessoa tomou a mensagem religião híbrida e leu a mensagem e ficou nervoso com a mensagem. E diz, não gostei, me chamou o tempo todo de burro, me chamou o tempo todo de bode. Esse pregador que pregou essa mensagem me chamou o tempo todo de joio. O outro disse, interessante, eu li ela todinha e ela só me chamou de águia, só me chamou de pombo, só me chamou de ovelha. Outro dia nós falamos aqui, depende muito da forma ou de que forma você olha. Se você olha com os olhos de Deus ou se você olha com os olhos de Satanás. Se você olha com os olhos de águia ou se você olha com os olhos, você completa aí, né? Depende da forma que você olha. Então, Colossenses capítulo 1, a visão de Paulo, quando se fala de criação, de todas as coisas que foram criadas, ele diz assim, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínio, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Até esta serpente, mais astuta que todas as alimarias no campo, foi criada por Deus. E foi criada por um propósito. Aleluia. Foi criada por um propósito. Nada foi criado por acaso. Nem a esquerda, nem a direita. Nada foi criado
por acaso. Até mesmo as trevas, né? Até que surgiu a luz, primeiro é as trevas. Isso para mostrar que todo homem que vem ao mundo vem precisando de luz, luz natural, porque luz é vida, mas ele vivia na escuridão, dentro do ventre, sem poder enxergar nada, alimentado pelo cordão umbilical, poderia até escutar, pôde até escutar, segundo a ciência, que a criança, ela escuta, dentro do ventre, escuta o mover do exterior, mas não conhece, não tem luz, está nas trevas. Mas quando vem a mulher colocá-la à luz, dar à luz à criança, a criança, ela recebe o fôlego de vida. E segundo a compreensão que Deus tem nos dado, o Espírito fica em volta da mulher, e ela fica meiga, fica mansa, ela fica assim dócil, para dar à luz à criança. O próprio médico procura colocá-la nessa condição, a parteira procura colocá-la nessa condição, porque ela estará trazendo ao mundo uma vida, uma criança. Olha, irmãos, é quase idêntico ou muito parecido com o que aconteceu lá, para trazer à existência a todas as vidas. O Espírito de Deus pairava, ele pairava, está escrito aqui, ele se movia. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. De repente, Deus, com seu projeto, muito antes do mundo existir, começa a exprimir uma ação. Porque ele não era mudo, repito, o Filho estava com ele, o Verbo estava com ele, a palavra estava com ele. E essa palavra trouxe à existência todas as coisas. E de primeira mão foi dito: haja luz. E houve luz. E eu amo a luz. Quantos aqui amam a luz? Gosta de viver na luz, andar na luz? Essa luz física, mas existe uma luz espiritual. Existe uma luz que fala de compreensão. Existe uma luz que fala de revelação, esclarecimento. Cada culto que você vem, o Espírito Santo está comissionado a te dar mais luz. Aleluia! Vamos aumentar a nossa luz? Sermos de verdade uma luz na qual não existe trevas. Já pensou?
Alguém disse assim: quando nós chegarmos do outro lado, o que vão ver na cidade é só luz. É só luz. Aquela cidade que Deus foi preparar para nós, em São João 14, quando chegarmos lá, só vai ter luz. Você será a luz lá. Nós teremos luz lá, porque o próprio Cordeiro diz em Apocalipse: será a luz daquela cidade. Não haverá trevas. Eu não quero ser trevas. Você pode dizer assim: eu não quero ser trevas. Não, eu não quero ser trevas para ninguém. Eu não quero escurecer nada. Eu quero é clarear. Eu quero iluminar. Aleluia. Qual é o seu espírito de luz? Agora, vamos ver aqui em Gênesis outra vez. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16 e o 17. Esses 3 versículos. E eu estou aqui com a mensagem que foi pregada por William Marion Branham, chamando você, eu, de bom, ou chamando você, eu, de ruim. O que me importa é Deus me chamar. E eu espero que Deus me chame. Me chame, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança. Filho, eu espero que Ele fale assim, porque eu sei muito bem quem eu sou e de onde eu vim, e sei muito bem para onde eu estou indo, porque há algo em mim que está me chamando, e eu não escuto nenhuma voz me chamando para ir para o inferno. Eu escuto uma voz me chamando para ir para o céu, para a sexta dimensão. Aleluia! Há uma voz dentro de mim. Eu creio que existe uma voz dentro de você. E é essa voz que está contactando com o seu espírito. É essa voz que contacta com o meu espírito. Essa voz não me chama para me apostatar-se da Bíblia, para apostatar-se da palavra. Mas esta voz, ela me chama para me misturar mais com a palavra, com a Bíblia. E eu digo para as irmãs presentes, os irmãos aqui presentes, essa mensagem que nós estamos ouvindo aí, que foi uma direção, é uma inspiração, né, que nós estamos tendo, a voz e o sinal. Se as pessoas não escutam a voz, precisava de pelo menos escutar o sinal, né? Precisava de ter despertar pelo menos pelo sinal, porque o sinal também fala. Tinha que ser um profeta para poder pregar a voz e o sinal. Você chega no sinal, sinaleiro, né? Lá tem 3 tipos de sinais, 3 cores. E aqueles sinais lá falam alguma coisa? Não, você não escuta verbo, palavras, mas se você tem consciência do que aqueles sinais indica, refere, traduz, você não pode ignorar, não é verdade?
Você não pode ignorar. O que o verde fala? Você está lá com o seu carro funcionando e outros atrás de você, ao lado, o verde aparece. O que ele fala para você? Para os outros diz assim: siga, funciona o teu carro e sai daí, agora é a tua vez. Passe, outros querem passar também. E enquanto está verde, aquele verde continua gritando. Mas de repente sai do verde e cai para o amarelo. O que o amarelo fala? Atenção, cuidado, vai fechar. Vai fechar, vai dar lugar para outra pessoa agora, para o outro lado. O sinal fala. A mulher, quando ela está grávida, ela observa os sinais. O próprio Jesus chamou a atenção nossa, da sociedade, do mundo, para observar os sinais. O sinal da volta de Jesus, o sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. Cegos, ignorantes, estúpidos e arrogantes, que desrespeita a voz e desrespeita o sinal. Mas levanta a tua mão, você aqui presente, levanta a tua mão aí onde você está e diga assim: ó, graças a Deus que Deus me despertou. Hoje eu estou acordado para ouvir a voz e ver os sinais. Irmã, irmão, dá glórias a Deus aonde você estiver, por ter recebido uma mensagem vindo de um profeta mensageiro. Dá glórias a Deus que você não recebeu um estudo teológico, que por mais que vai tentando encaixar isso com aquilo, de repente se extravia e pensa: mas o tiro está saindo pela culata, e como é que nós vamos encaixar isso e aquilo? É o caso da teologia trinitariana, que tenta informar para os adeptos de que existe 3 deuses na divindade, 3 pessoas. Aí o que faz Deus? Envia um profeta e restaura os ensinamentos apostólicos, porque tudo que o profeta William Branham pregou hoje já existiu, já praticaram, já foi pregado. Não é nada novo, é simplesmente restaurando e revelando. Aleluia! Esclarecendo. O que o gafanhoto, a aruga, o purgão, a locusta comeu, esses 4 insetos, Deus prometeu enviar um profeta no ministério de Elias para restaurar a árvore noiva. Restaurar a árvore noiva, aquela lá de Atos capítulo 2, que nasceu ali sobre o ministério do Espírito Santo. Mas vamos ler aí Gênesis 3, verso 16, aliás 15, 16 e 17. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá, tu lhe ferirás o calcanhar.
E a mulher diz: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Quando você vai para o Apocalipse, você vai encontrar 7 igrejas, Apocalipse 2 e 3. E em cada igreja, no finalzinho dela, você ouve essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja, na Bíblia, se referindo ao Apocalipse, quer dizer mulher. Mulher, na Bíblia, se refere igreja. Agora escuta, nós vamos ouvir a compreensão da igreja, a compreensão da mulher. Nós vamos ouvir a compreensão doutrinária, o ensinamento é da igreja, ou é de Cristo, ou é do Espírito Santo? Hein? Eu pergunto, de quem nós estamos sujeitos a aprender? É com a mulher? É com a igreja? Nós estamos sujeitos a ouvir, aprender do Espírito Santo, que fala às igrejas, que fala às pessoas. Mas o coitado do Adão foi dar ouvido, foi para a igreja dele. É o que muitos homens e muitas mulheres, muita gente estão fazendo. Ao invés de ouvir a Cristo, está ouvindo a mulher, ouvindo a igreja. Eu estou levando isto do natural para o espiritual, do espiritual para o natural. Vê se você capta. Adão deixou de ouvir a Deus e foi ouvir a sua mulher, ao ponto dele mesmo dizer: a mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste. O Senhor disse assim, ó: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O sétimo Espírito de Deus, o sétimo Espírito de Deus é o sétimo mensageiro que Deus deu para a igreja de Laodiceia. E esse sétimo Espírito de Deus é esse que nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo o sétimo Espírito de Deus, porque o sétimo Espírito de Deus é um mensageiro que trouxe uma mensagem para nós. Nós não estamos importando com a doutrina da igreja, mas nós estamos importando com a doutrina que o sétimo Espírito de Deus fala, diz, mostra para a igreja. Você lê aqui em Gênesis 3, Deus falando no versículo
no versículo 14 e 15, isso aqui para mim era o suficiente, não precisava questionar nada, não precisava de falar mais nada. Poderia esse ou aquele levantar e falar que para mim não mudaria nada. O que permanece é o que Deus fala. Ah, mas a Eva falou. Eu não quero saber e nem gostaria de afirmar minha fé naquilo que a Eva disse. Porque o que ela disse foi levar Adão, seu marido, a fazer uma coisa que ele não deveria fazer. Lê comigo o verso 14 e o 15, por gentileza. Eu não sei se estão colocando na tela, mas o versículo 14, olha aí, vamos fazer caso do que Deus diz. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. Se fosse uma cobra, essa serpente, esta rastejante, precisaria de Deus falar o que ele falou aqui? Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E Deus continua dizendo: e porei inimizade entre ti, se tratando da serpente, não foi? E a mulher. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente. Semente de quem? Por que você é teimoso desse jeito? Falar que a serpente não tem uma semente? Seja mais espiritual. Leia a Bíblia no Espírito do Senhor. Compreenda com a mente de Cristo. E deixa você de ser carnal, crente carnal. A mensagem de William Marion Branham não é uma teologia complicada. Se você quer chamar de teologia, é a teologia melhor que existe entre todas, pois ela revela o original para nós. Eu conheço tantas outras teologias. Quando se parte para a hamartiologia, que é o estudo da origem do pecado, eu prefiro ficar com a do irmão Branham. A origem do pecado e como que se originou. Talvez não dê tempo de eu ler a mensagem escolhendo uma noiva. Irmão Branham disse assim: me perdoe pelo que eu vou falar, mas que mente tão atrasada, que pregadores tão atrasados, para dizer que o pecado de Eva, o pecado de Adão foi eles comerem maçãs. Isso provocou uma ira a Deus, ao ponto de Deus colocar eles para fora do jardim do Éden. Comeu maçã. Aí o irmão Branham disse: se comer maçã, me perdoe pela minha expressão, dizia o irmão Branham. Se comer maçã faz com que as mulheres se sintam nuas, então vamos comprar caminhões de maçã e dar para elas. E no entanto elas estão comendo maçã e não sabem que estão nuas, né? Comeu maçã. Adão comeu maçã, Eva comeu maçã.
Mas escuta, foi Deus quem disse: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, semente da serpente, e a semente da... Como é que está escrito aí em cima? Como é que está na Bíblia que ele está colocando ali? Verso 15. Nós precisamos de compreender, irmãs e irmãos, que a palavra de Deus, ela tem duas conotações. Ela tem um lado físico e tem um lado espiritual. Porque o homem não é somente físico, como muitos crentes querem afirmar. O homem não é somente físico, ele é espírito também. Pois começou foi assim. Então, a Bíblia tem duas conotações, um lado físico e um lado espiritual. Quando Jesus entrou no templo e gritou, e os sacerdotes ouviram, o povo que estava ali fazendo aquela celebração religiosa, escutou também. O que Jesus disse? Ali era Deus falando, não era? Dentro daquele tabernáculo, no qual foi chamado de Jesus. Deus disse assim, ó: derribai esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. O crente natural, o crente ignorante, estúpido e arrogante, o pregador estúpido de mente carnal é você. Eles começaram a criticar a Jesus. Que loucura. Salomão levou 40 anos para construir esse templo, e agora vem ele aqui e grita com toda essa arrogância para nós derrubar o templo, que em 3 dias ele reedifica. Ouviram com os ouvidos da ignorância, ouviram com os ouvidos de uma mente cega, de um espírito cego, de um homem que vive em trevas, sacerdote vivendo em trevas, com a Bíblia na mão, mas com a mente na escuridão, com os olhos tapados. O próprio evangelista que escreveu aquele episódio disse, não cuidando eles, de que ele falava do seu próprio corpo, que era o templo no qual Deus estava andando entre eles, o invisível se fazendo visível através do verbo que se fez carne. Ali estava o Filho de Deus, a palavra de Deus manifestada em carne. Vocês compreenderam, amados irmãos? Agora, nós vamos ficar com o que Deus diz ou com o que Eva diz? Porque quando Eva falou em Gênesis 4, veja o que ela falou. Olha a ignorância da igreja. Olha a ignorância da igreja de Adão. Por isso que você e eu, nós não temos compromisso com doutrina de igreja. Doutrina de igreja, de vez em quando, tem que ser reformada. Você já ouviu falar assim, a igreja da reforma? A igreja da reforma é os reformados. Nós não somos de igreja de reforma, nós somos da igreja da restauração.
Aleluia. Deus está restaurando a sua igreja, a sua identidade, a identidade da igreja, a identidade da doutrina apostólica e profética. Você dizer que é da igreja da restauração, está certo, está dentro da palavra, mas reforma é pegar um carro velho e passar ele para a reforma, encher ele de tudo enquanto é massa, troca isso e troca aquilo, mas isso não pode trocar, o próprio chassi não pode trocar, né? Reforma. Com o passar do tempo, aquela reforma vai se desmanchando, se desfazendo, aí tem que dar reforma de novo. A igreja, ela é o tipo da lua, ela com o passar dos anos, ela muda, entende? Por isso que se denominam, e nós estamos vivendo numa fase que se os nossos novos pregadores não acordar e não se despertar, os novos pastores, os novos evangelistas, eles vão ficar presos em uma denominação, eles vão ficar presos em um sistema, sendo apenas crente do tabernáculo. Não, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus não parou e Ele não vai parar, e nós temos que ir com Ele, prosseguir com Ele, sem se nos denominar. Vamos ficar com o que diz a igreja, ou vamos ficar com o que diz o Espírito à igreja? Vamos ficar com o que diz o Espírito às igrejas, porque uma escuta e coloca em prática, mas a outra entra no ouvido e sai no outro, nem entende, nem escuta, não ouve, né? Mas olha a esposa de Caim. Vamos ver a esposa de Caim, como é que ela falou? Desculpa, irmão, a esposa de Adão, como é que ela falou? Gênesis 4, verso 1. Aqui em Gênesis 3 nós vimos a partir do versículo 14, a partir do versículo 14, o Senhor falando com a serpente, o Senhor falando com Adão, o Senhor falou no versículo 12, a partir do versículo 10, 11, 12, o Senhor mesmo falando com Eva, com Adão, e conversando com a serpente, lavrando sentença por causa do que eles fizeram. Mas a Eva, depois que sai do jardim do Éden, a igreja de Adão sai do jardim do Éden, parece que nem consciente do porquê que Deus expulsou eles. A igreja fica desse jeito. Vocês lembram de Maria, a mãe de Jesus? Depois não sei de quantos dias que ela deu conta de que o filho não estava com ela, quando saiu lá da festa, da Páscoa. Quantos dias? Parece que 3 dias depois. Já pensou uma mãe, uma igreja? Mãe é igreja, igreja é mãe. A Maria, viajando aquela multidão, o povo andava muito a pé, está indo para casa, foi lá em Jerusalém, fez a festa, adorou, Jesus foi com ela, depois de não sei quantos dias, não estou conseguindo afirmar aqui quantos dias, mas me parece que era 3 dias, não posso afirmar com verdade, não tem, agora não sei. Alguém sabe? Ela fala assim: José, cadê Jesus? Corre lá na irmã dela ou no tio dela. Você viu Jesus? Uai, é mesmo, uai. O meu irmão fulano está aqui, ciclano está aqui. O José tinha já filhos, né? Alguns filhos com ele. Ela está aqui. Uai, é mesmo, cadê o José? Cadê Jesus?
volta, vai atrás, quem sabe ficou no berço. A irmã foi embora. Depois que está em casa, é que lembra que o filho ficou dormindo na igreja. Correu, chegou lá, ainda bem que ainda tinha gente na igreja, né? O menino estava roncando lá no berçário. Mas Jesus foi desse jeito. Quantas igrejas que ainda não deu conta de que deixou Jesus para trás? Quantas famílias que ainda não deu conta de que deixou Jesus para trás? E aí você vai escutar a voz da igreja? A Maria, na sua simplicidade, depois de não sei quantos dias, deu conta de que o seu filho tinha ficado para trás. 3 dias mesmo? 3 dias depois, não é possível. Tem umas coisas que a gente lê na Bíblia, a gente acredita porque está escrito, né? O irmão disse assim, mesmo que dissesse que foi o Jonas que engoliu a baleia, eu cria. A gente crê na Bíblia desse jeito. Não fica questionando, né? Mas 3 dias. Aí volta lá e encontra ele entre os doutores, né? Aonde ele dormiu a primeira noite, a segunda noite, a gente não sabe, não descreveu, não falou. É com um dia, o irmão Edmar está me ajudando aqui, tá vendo que é bom ter gente acordada? Aleluia! Como é bom ter pessoas acordadas, né? Acordada, acompanhando a mensagem com a gente. Um dia o irmão Edmar está falando assim, com um dia de viagem, ela deu conta de que o filho tinha ficado para trás. Com 3 dias depois é que achou o menino, né? Ah, ficou melhor, sim, tá vendo, irmão? Ficou melhor. Que nem tanto, né? 3 dias, mas não saber cadê o menino, não é possível. Um dia, tá certo. Mas aí nós vamos escutar a voz da igreja ou a voz do Espírito que fala com as igrejas. Nós vamos ouvir a voz do Espírito que fala com as igrejas. E Deus tem o seu 7º Espírito agora falando com as igrejas. E esse Espírito é o Espírito do mensageiro, que traz a mensagem para esse tempo do fim. Não vai dar para me ler a mensagem, mas escuta aí, leia comigo aí, Gênesis 4, verso 1. É assim mesmo, irmão Renato. Não desiste não, viu? Gênesis 4, verso 1, olha a Eva falando. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Só que a Bíblia não para aí. No versículo 2 diz assim, e teve mais a seu irmão Abel, e teve mais a seu irmão Abel. Aí vem o mensageiro e diz, ali nasceu 2 sementes, uma era a semente de Adão, e a outra era a semente da serpente. Mas a Eva diz, concebi. Ela tinha que dizer o que ela disse aqui mesmo. Você queria que ela dissesse o quê? É para reivindicar o que foi mostrado para o irmão Brana. Ele vai lá e mostra o jornal para a igreja do que havia acontecido naquela época lá nos Estados Unidos. Uma mulher que concebeu de 2 homens gêmeos. A madre ainda estava aberta e passou para dentro do ventre os 2 gens de vida. E nasceu um
filho de determinado homem e o outro filho de um outro homem. E foi o que aconteceu com Eva. Entendeu? Agora, quando você pega Gênesis capítulo 5, você vai ver lá que na genealogia, inclusive das 7 gerações, contando de Adão até Enoque, Enoque representando a nossa era, que é a era do arrebatamento, você não vai ver Caim, porque Caim não faz parte da genealogia de Adão. Precisávamos de ter um profeta para revelar estas escrituras para nós. Amém, igreja? Para revelar esta escritura para nós, não é outra não, é essa aqui, que muito antes dela se cumprir, e depois alguém escrever, já temos uma escrita, lá muito antes da fundação do mundo. Aonde está o teu nome? Aonde está o meu nome? E pelos quais Jesus morreu, porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele foi morto antes do mundo existir. No projeto de Deus. Amém? Isso te ajuda? Isso te abençoa? Então vamos entender, irmãos. 3 Bíblias para anunciar o projeto de Deus, que foi escrito desde antes da fundação do mundo. E com muita precisão, depois desses 6.000 anos, nós vamos ter 1000 anos de descanso, para cumprir o que está escrito pela frente, que é o milênio. Olha, por que no Apocalipse, no finalzinho, diz assim: a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, será amarrado por 1000 anos. O incrédulo, Satanás, o diabo, a antiga serpente. É claro que Malaquias capítulo 2, verso 15, quando se falava de casamento, ele teve a revelação que quando Deus fez o homem, o fez um. Ele não fez 2, ele só fez um, dando-lhe espírito com sobra, através dessa sobra ele fazer a mulher, e fazer com que ela fosse a sua adjuntora. E foi justamente na sua adjuntora que esse camarada, por não ter vencido Deus lá em cima, ele desceu para a terra e usou aquele animal mais astuto que o Senhor Deus tinha feito. Mas pensa você que aquilo surpreendeu a Deus? Não, porque Deus tem a sua vontade própria e a sua vontade permissiva. Vamos dar glórias a Deus? Paulo, escrevendo ao Romanos capítulo 8, ele chega a dizer assim: por que queixa você ainda? Sendo ele o dono do barro, ele faz vasos para honra e faz vasos para desonra. Deus não queixa não, ele quer que cada um tome o seu rumo, filho de Deus, filho de Satanás, e cada um mostrando no seu interior o que ele tem dentro. Amém? Eu creio que Deus enviou seu filho para me restaurar, para te restaurar, porque você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, você aceita o projeto de Deus, você enquadra com esse projeto. Amém, amados? É o plano da salvação que ele estabeleceu para mim e para você. Vamos encerrar o nosso culto orando. Pai, a fome espiritual. Aumenta, meu Deus, a sede.
a sede espiritual. Que nenhum desses que estão aqui nesta noite possa voltar daqui, Senhor, deste culto, sem levar com ele, com ela, a vivificação da mensagem nesta terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vindica a mensagem no coração dos eleitos, vivifica, Pai, a mensagem no coração dos teus filhos, revela para cada um de nós o teu programa, revela para cada um de nós o projeto, em nome do Senhor Jesus. Venha, Pai, multiplicar o azeite, a farinha, aquilo que o Senhor deu, Pai.